Graça e paz. É bom estarmos aqui para ouvir a voz do nosso Deus. Deus já está falando aos nossos corações desde o momento que a palavra foi lida aqui nessa noite. E eu convido você que está em casa a pegar uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí já no seu colo, pegue uma Bíblia para você poder acompanhar a mensagem nessa noite. Os irmãos que aqui estão, a equipe técnica, o pessoal do louvor também, né? Vamos ouvir a voz do nosso Deus através da palavra. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo, lá em Hebreus capítulo 12, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Essa será a passagem da nossa exposição nessa noite, e o tema da nossa exposição é como vencer a oposição do pecado. Vamos ouvir aqui a voz de Deus através desse texto, Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Meu Deus, eu te peço nesse instante que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, Pai, através do Teu Espírito, para que possamos ouvir, compreender aquilo que será aqui dito, ministrado. Tenhas misericórdia de mim, reconheço a minha fraqueza, que seja o Senhor e não eu aqui a falar aos corações, a esclarecer aos corações a Tua palavra. Pai, assim eu te peço desde já, e sei, Pai, confiantemente, que o Senhor irá fazer bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar com vocês nessa passagem, refletir nessa passagem, que será a passagem da nossa exposição. E eu acredito que esse tema, o tema que essa passagem traz para nós, é muito oportuno para esses últimos dias que a igreja tem vivido, né? Como vencer a oposição do pecado. A oposição do pecado. A oposição do pecado, irmãos, está na história de todos os servos de Deus, aqueles que de fato servem a Cristo Jesus, aqueles que foram regenerados, foram gerados de novo. O pecado já não tem domínio sobre a vida deles, mas o pecado não deixa de nos aperrear, né? O pecado não nos larga, o pecado ainda está dentro do nosso coração, de maneira que Paulo vai dizer que é uma guerra que existe dentro de nós, né? Onde a carne milita contra o espírito, a carne tenta voltar a querer dominar os nossos corações, que agora estão dominados pelo Espírito Santo. E todo servo de Deus, todos os servos de Deus, eles enfrentaram isso, porque as trevas, irmãos, não se unem com a luz, eles se repelem um ao outro, assim como óleo e água, eles não se unem, eles estão próximos ali, porque estão dentro do nosso coração, estão aqui conosco, mas não há união entre pecado e espírito, entre a vida do crente, daquele que crê em Deus, que é servo de Cristo Jesus, e o pecado que está dentro do seu coração. Irmãos, a dor e a opressão, elas não podem nos desanimar, porque todas as vezes que nós entramos em guerra com o pecado, nós sentimos uma dor, ao rejeitar aquilo que a carne tanto deseja, aquilo que a carne tanto quer. O nosso Senhor, Ele não nos abandona em meio a essa oposição, Ele é socorro bem presente no momento da oposição, no momento da tribulação. Ele é força, irmãos, para que possamos vencer o pecado. Ele é quem nos capacita para dizer: eu não vou ceder ao pecado. Jesus sacia a nossa fome, a nossa sede
por aquilo que é verdadeiro, de maneira que passamos a rejeitar aquilo, irmãos, que é mentira, aquilo que é engano e que vem do nosso inimigo. Em Cristo, irmãos, nós recebemos o ânimo para permanecer na sua palavra, mesmo sendo grande o poder do nosso adversário, porque a gente não pode subestimar o pecado que está em nós. Inclusive, é um grande risco que temos quando achamos que somos fortes o bastante para não ceder ao pecado, porque o pecado, muitas vezes, na nossa vida e o mundo, né, que manifesta o pecado, ele começa a tentar minar as nossas forças aos poucos, de forma sutil, né, com algumas posturas, com algumas tolerâncias que permitimos dentro do nosso coração. Mesmo sendo forte o nosso adversário, irmãos, nós temos o Senhor soberano ao nosso lado e não temos por que nos desanimar. Esse texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar exatamente isso, que nós estamos nesse mundo, que a oposição do pecado contra a nossa vida vai existir até o dia em que seremos totalmente transformados. E a palavra de Deus, nessa passagem, vai dizer: não desanimem nessa guerra, não desanimem nessa luta que vocês estão envolvidos nela. A carta de Hebreus, irmãos, ela não diz de forma clara para nós quem foi o seu escritor. Ela simplesmente foi uma carta dirigida aos cristãos. Há quem diga que essa carta foi escrita por um cristão judeu, pela seguinte razão: o conteúdo que essa carta expressa para nós é um conteúdo de quem tem conhecimento do judaísmo, né, da lei de Moisés, da palavra de Deus, mas é um cristão que passa então a encontrar o significado do Evangelho, e vai mostrar então no conteúdo dessa carta que Cristo é superior aos anjos, superior à lei de Moisés. E então nós podemos com isso deduzir que, embora não saibamos quem é o autor dessa carta, sabemos que era um cristão judeu. O público para quem essa carta foi dirigida, irmãos, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita para um público que estava enfrentando alguns problemas que eu queria destacar para você. Primeiramente, a gente vê aqui nessa carta que alguns irmãos estavam presos, de maneira que essas palavras também servem de orientação para a igreja e servem de consolo para aqueles que estavam ali sofrendo com a prisão. Observe o que diz o capítulo 13, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Então, o público que recebeu essa epístola, essa carta, é um público que é orientado a se compadecer, a ter compaixão de outros irmãos que estavam presos. E nós perguntamos: mas presos por quê? Por causa da fé. Presos porque eles tinham agora um novo rei. Presos porque eles não confiavam mais na lei, mas confiavam em Cristo Jesus, e isso levantou uma oposição contra as suas vidas, de maneira que nas oportunidades que tinham, aqueles malfeitores, os opositores, lançavam os cristãos dentro de cadeias. Mas também esse público, irmãos, passava por outra situação. Outros eram duramente perseguidos, embora não estivessem na cadeia, eles eram perseguidos a ponto, irmão, de terem os seus bens expoliados, tomados. Você imagina, por ser cristão, não poder ter mais bens, suas riquezas eram tomadas pelo fato de você ser cristão. Veja o que diz o capítulo 10, versículo 32 a 34. Diz assim, Hebreus capítulo 10, 32 a 34. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria
a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, a situação desses cristãos, desses irmãos nossos do passado, não era uma situação fácil, era uma situação extremamente difícil. A razão desse sofrimento era a fé que eles tinham, uma fé que eles declaravam publicamente e que lhes traria consequências, porque declarar que eram servos de Cristo Jesus, que tinham Jesus como Rei de suas vidas, Senhor de suas vidas, nas entrelinhas era dizer: olha, eu não tenho como Senhor o Império Romano, eu não tenho como Senhor o líder do judaísmo, eu tenho como Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Essa fé, irmãos, era a mesma que teve todos os servos de Deus, e que o escritor aqui dessa epístola vai ter a preocupação de nos mostrar no capítulo 11. Quando nós lemos o capítulo 11, nós encontramos aqui a galeria dos heróis da fé. E eles são chamados de heróis da fé, porque eles são exemplos de homens e mulheres que no exercício da sua fé, eles não se deixaram vencer contra a oposição, contra a adversidade, contra as dificuldades que se levantaram no cumprimento da promessa de Deus. De maneira que o capítulo 11 vai mostrar a fé que teve Moisés, Abraão, e tantos outros homens e mulheres de Deus. O autor faz isso simplesmente para que a igreja possa olhar para o passado e, observando o exemplo daqueles que tiveram fé, pudessem se manter firmes na fé em meio à oposição que o pecado estava levantando contra eles. Então chegamos, irmãos, aqui no capítulo 11, percebemos essa galeria que nos estimula a exercitar a fé, que nos estimula a crer no invisível, a manter a nossa expectativa naquilo que o nosso Deus tem para nós, como ele define no versículo 1, observe na sua Bíblia, 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição que a Bíblia nos dá de fé, a certeza no invisível, mesmo sabendo que eu não estou vendo, que os meus olhos não veem, mas é real. Mesmo sabendo de que pode parecer impossível, mas aquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus, é certo que nós iremos receber. Essa mesma fé teve todos aqueles que aí o capítulo 11 vai mostrar para nós, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, e assim vai, Raabe e tantas outras pessoas, irmãos, que colocaram a sua fé na palavra de Deus. Queridos irmãos, quem vive pela fé tem que estar preparado para sofrer e para suportar a oposição do mundo. Viver por fé é viver crendo no invisível. É viver crendo que Deus é real, mas eu não vejo. É viver crendo de que tudo o que Jesus fez por nós e que está à direita de Deus é uma realidade, mesmo que os meus sentidos, os meus olhos não possam ver. A história de homens e mulheres de Deus, irmãos, nos mostra que não há como escapar disso. Não há no Evangelho verdadeiro como viver na sombra e água fresca quando você tem um inimigo que mora dentro de você. Quando você tem um inimigo que está dentro do seu coração. E muitas vezes esse inimigo se manifesta também fora de nós, levantando oposições contra a igreja do Senhor. Oposições contra Cristo Jesus, que está na igreja e que está em nós. A igreja, irmãos, ela será o que podemos chamar de uma pedra no sapato do mundo. Se você já experimentou isso, você sabe como é incômodo, né? Você está andando com aquela pedrinha lá dentro, balançando, você pisa, ela machuca o seu pé, é muito ruim. Assim é o mundo está caminhando aí em direção ao que eles bem entendem, e a igreja se torna uma pedra no sapato. A igreja, se possível, alguns já tinham lançado ela para fora do mundo. E aqueles que não podem, irmãos, fazer isso, dificultam a caminhada da igreja. Fazem oposição à igreja. E era exatamente isso que os nossos irmãos estavam passando. Oposição a eles. E o estímulo aqui desse texto é, irmãos, não desanime. Não desanime. Em meio à oposição, a igreja deve se agarrar a Cristo Jesus.
ela deve rejeitar qualquer outro ensino que vá além do Evangelho. Porque nenhum outro ensino, irmãos, nos dá a firmeza das palavras do nosso Senhor. Veja que o escritor ele tem essa preocupação, capítulo 13, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, versículo 9. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com a graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Olha só como nos momentos de aflição surgem novidades para tentar resolver o problema. E o escritor aos Hebreus diz: olha, tem um coração de vocês confirmado na graça e no favor que Deus deu a vocês. Que favor é esse? Que graça é essa? A graça de Cristo Jesus. Olhem para Cristo Jesus. Mantenham os olhos de vocês fixos em Cristo Jesus, em meio a essa oposição que vocês estão passando. Irmãos, como já fora ensinado no capítulo 3 a 10 aqui de Hebreus, que nós não iremos ler, mas depois você pode ler em casa, do capítulo 3 ao 10, é ensinado, irmãos, que Cristo é superior em tudo. Cristo é superior em tudo. E a palavra de consolo, de admoestação, que aqui no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que nós iremos expor para vocês agora, nesse momento, ela se baseia exatamente em Cristo Jesus, em olhar para Cristo Jesus. Diante desse quadro que acabamos de esboçar aqui, nós precisamos aprender que a oposição do pecado, irmãos, não pode nos desanimar. Eu gostaria que você levasse essa mensagem no seu coração. O pecado vai se opor a você. O mundo vai se levantar contra você, como tem se levantado contra a igreja. Os homens, com as suas intenções, com as suas intenções secreta aos olhos dos homens, mas patente, visível aos olhos de Deus, eles vão sempre se opor à igreja. Mas eu digo a você, você que está nos ouvindo nessa noite, não deixe o seu coração desanimar. Mesmo que o mundo faça oposição a você, ele vai fazer certamente, porque você está em Cristo Jesus, não deixe o seu coração se abater. Irmãos, nos céus estão aqueles, irmãos, que sofreram a oposição do mundo. Aqueles que estão à direita de Deus, que já partiram para a glória, que estão juntos com o Pai, que aqui, enquanto estiverem nesse mundo, testemunharam a fé, irmãos, eles já estão nos céus. E isso deve alegrar nosso coração, sabe por quê? Porque com a fé que eles tiveram aqui, é a mesma fé que nós devemos ter aqui também. E se tivermos essa mesma fé, nós estaremos juntos ao Pai. É interessante notar que o autor bíblico aqui nessa passagem, ele nos mostra no capítulo 11, uma série de homens e mulheres, como já falei para vocês, que viveram pela fé. Ele inicia o capítulo 12, então, dando uma conclusão diante do que foi dito anteriormente. Ele diz assim, observe na sua Bíblia, versículo 1: portanto, também nós, essa expressão é muito valiosa para entender o que é que ele está fazendo aqui nessa passagem. Depois de ter mostrado todos os heróis da fé, de homens e mulheres que permaneceram firmes na fé em Cristo Jesus, ele vai dizer agora a conclusão disso, que vai servir de consolo e de orientação para a igreja. Ele diz: portanto, irmãos, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Isso aqui também nos diz algo maravilhoso. Depois de ter colocado lá, feito a galeria com os heróis da fé, ele vai dizer: observem esses heróis, vejam a quantidade de homens e mulheres que permaneceram firmes na fé. Nós temos uma nuvem de testemunha, detalhe, a nos rodear. O que ele está dizendo aqui é que a igreja está no centro, e ao redor da igreja existem testemunhas que estão a observar como espectadores aquilo que a igreja tem passado. Há duas interpretações aqui possíveis para essa questão de nuvem de testemunhas. Poderíamos entender testemunha como aqueles, que com a sua vida testemunharam da fé, e isso aí seria um entendimento mais comum para todos nós. Quando a gente fala, fulano tem um bom testemunho, ele vive a fé dele, a vida dele mostra que ele confia de fato em Cristo Jesus.
Mas a interpretação, irmãos, levando em consideração o contexto e principalmente a imagem que o escritor tinha em mente aqui, é o contexto de espectador, daquele que vê algo que está acontecendo e se torna então testemunha daquilo que está vendo. De maneira que ele vai dizer aqui que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, porque existe, pessoas, existe outros que foram vencedores na fé, que estão vendo o que é que está acontecendo na igreja. A imagem que o autor tem em mente é a imagem de uma corrida de atletismo, onde alguém sai correndo e existe ali uma arquibancada ao redor, estão todos a observarem aquele atleta a correr a sua carreira. É por isso que a interpretação aqui de nuvens de testemunha, ela deve ser a interpretação daqueles que estão vendo o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo conosco. Eu queria aqui fazer uma aplicação nesse momento que a igreja está passando, irmãos. Tudo isso que a igreja está passando agora, nesse momento, a oposição daqueles que intencionalmente têm se levantado contra a fé em Cristo Jesus, a gente precisa entender que existe homens, mulheres e principalmente o nosso Deus a observar o que está acontecendo na nossa vida. Deus não virou as costas para nós, Deus continua olhando para a sua igreja e vendo o que está passando, a sua igreja está passando. Queridos irmãos, muitos estão vendo as nossas lutas dessa existência. Irmãos, aqueles que estão com Deus também sofrem o mesmo que estamos sofrendo, irmãos, nesse mundo. Aqueles que estão à direita de Deus sofreram isso que nós estamos sofrendo agora. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Raquel e tantos outros sofreram exatamente a mesma oposição que nós estamos sofrendo agora. E estes fazem parte dessa nuvem de testemunha que está ao redor da igreja, vendo o que está acontecendo conosco. Assim como eles, irmãos, um dia nós também estaremos à direita de Deus, à direita do Pai. Quem sabe também olhando para esse mundo e vendo aqueles que ainda estarão nessa existência, enfrentando toda a adversidade e toda a oposição do pecado. Vendo, irmãos, como eles serão testados, como a fé deles será provada. Irmãos, assim como eles, um dia nós também estaremos à direita do Pai. E não podemos desanimar até aquele grande dia. Até aquele grande dia precisamos perseverar, precisamos estar firmes. Em segundo lugar, a oposição do pecado, irmãos, ela não pode nos desanimar. E não pode nos desanimar porque na carreira cristã temos que sofrer com a oposição do mundo. Temos que sofrer. Na carreira que precisamos realizar, na maratona que precisamos correr, nós precisamos estar certos, irmãos, que nessa caminhada teremos que enfrentar dificuldades. Poderíamos, nesse momento, nos voltar um pouco mais para as palavras de Jesus aos seus discípulos. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ainda nos disse, se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são desse mundo, vocês vão sofrer oposição. Paulo ainda diz a Timóteo, aqueles que buscam viver piedosamente nesse mundo, viver para agradar a Deus, certamente serão perseguidos, e a perseguição lhes trará sofrimento. O autor bíblico aqui, ele tem em mente a imagem de uma corrida de atletismo, que era muito comum na sua época, e ele usa essa imagem para instruir a igreja. Quando ele fala de uma nuvem rodeada ali, uma nuvem que rodeia a igreja, percebendo o que é que a igreja está enfrentando, a oposição que a igreja está enfrentando, ele tem em mente os espectadores. E ele põe a igreja no centro, como alguém que está correndo, como um atleta que está correndo ali a sua carreira. Os heróis da fé são os espectadores e a igreja é a atleta. O cristão, ele deve se livrar, como diz aqui, do peso do pecado, para que a sua carreira seja mais leve. Imagine um corredor, correndo com alguns quilos sobre ele, certamente isso dificultaria a sua carreira, certamente ele cansaria mais rápido, certamente ele não concluiria no mesmo tempo e de forma hábil aquilo que está proposto para ele na sua corrida. O que o autor vai nos mostrar na continuação do texto aqui, versículo 1, ele diz assim: livremo-nos de todo o peso do pecado. Ou seja, por
Por que se livrar do peso do pecado? Porque livrando-nos do peso do pecado, fica mais fácil correr a carreira. Fica mais fácil realizar aquilo que é a missão da nossa vida, o propósito da nossa vida aqui. Mas quando o pecado está sobre a igreja, não tem como a igreja correr bem a sua carreira. Ela vai cansar, ela vai se enfadar, ela vai desanimar. Então, a primeira orientação dele é: tirem o peso do pecado sobre vocês para que vocês possam correr levemente. E aí ele continua então na sua metáfora, mostrando aqui no versículo 1 ainda, ele diz, né? Livremos-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Tão firmemente se apega a nós? Sim, porque o pecado está dentro do nosso coração. Então, como livrar o pecado que está dentro do meu coração? Dando espaço, pedindo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo domine o nosso coração. Na regeneração é isso que Deus faz conosco. Deus tira o domínio do pecado e dá agora o domínio ao Espírito Santo. E aí, essa metáfora, né, que ele vai usar, que ele continua dizendo, né, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, tirou o peso que estava sobre você, afastou o pecado do seu coração, agora viva a carreira que está proposta para você. Carreira esta que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Qual é a carreira que precisamos correr todos os dias e nos assemelhar cada vez mais a Cristo Jesus? Isso é semelhante a uma carreira. A gente tem hora que a gente está cansado, tem hora que a gente se sente sem forças, tem hora que os músculos apertam e a gente pensa até em desistir e desanimar. Mas a palavra aqui de estímulo do escritor aos Hebreus é: perseverem e corram a carreira que está proposta para vocês. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, o apóstolo Paulo utiliza exatamente essa mesma metáfora que o escritor aos Hebreus aqui utiliza. Embora Paulo não seja o escritor de Hebreus, mas por coisas como essa, né, e outras coisas mais, alguns chegaram a até argumentar de que possivelmente tenha sido Paulo que tenha escrito essa epístola. Mas por que Paulo escrever e não colocar o seu nome? Porque apenas se dirigia aos hebreus. Então, irmãos, há uma discussão que depois vocês podem ler um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isso, é bem interessante. A carreira da igreja, irmãos, terá muitas dificuldades, até a chegada final sofreremos muitas oposições. Talvez a igreja será trancada inúmeras vezes, talvez nem mesmo através da internet, que ainda hoje é democrática, a gente pode falar abertamente do Evangelho, quem sabe mais à frente nem isso mesmo seja permitido mais. Até o final, até a chegada final, a igreja terá que enfrentar muitas dificuldades. Mas nós não devemos desanimar o nosso coração. Nós precisamos olhar para o alvo, para o prêmio, para o pódio que está reservado para as nossas vidas, e olhando para a recompensa que temos lá no final da nossa carreira, quando receberemos então a coroa da vida, o galardão que Deus tem para nós, então olharemos para trás e diremos: valeu a pena essa carreira, valeu a pena cada gota de suor derramada, cada lágrima derramada, cada contração, cada dor que sentimos em nossos músculos, valeu a pena. Irmãos queridos, nós estamos numa corrida até o céu, Há momentos em que o cansaço tenta nos fazer parar, mas é preciso perseverança, Eu não sei se o Nino, que é professor de educação física, né, já ouviu essa, mas eu li certa vez, em algum lugar, não lembro bem onde era, que falava sobre a questão dos atletas. E os atletas que eles são de alto rendimento, que eles colocam o corpo no limite, irmãos, eles primeiro têm que aprender a lidar com algo psicológico. Porque todas as vezes que os seus corpos estão começando a sentirem dores, e os seus músculos estão começando ali a dizer: pare, e ele manda mensagem para a sua mente dizendo: pare, não continue. Os atletas, os grandes atletas, eles descobrem que esse pare dos músculos é sinal de que ainda você tem 30% de energia a ser gastada até a exaustão. Eu achei isso muito interessante. Porque, irmãos, na corrida espiritual, há momentos que a gente diz: é hora de parar.
eu não tenho mais forças, e talvez você que está nos ouvindo nessa noite esteja dizendo isso, eu não tenho mais força porque essa oposição é muito grande. Eu quero lhe dizer que você ainda tem 30% de força em Deus para continuar e terminar a carreira que você começou. Irmãos, nós podemos e nós conseguiremos chegar até lá, porque Deus nos deu o Consolador, aquele que é o nosso Paracleto, que está ao nosso lado e que nos capacita a chegar ao final da carreira que o nosso Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu para nós. A oposição do pecado, irmãos, não pode nos animar. A oposição muitas vezes vai gerar dores, cãibras em nós, como muitas vezes acontece, né, Nina? Está lá fazendo educação física, não aqueceu direito o corpo, vem lá as dores, as cãibras aparecem. Há momentos que a gente sente em cãibra, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que olhar para o alvo que o Senhor estabeleceu para nós. É isso que o escritor aqui está colocando para nós. Em terceiro lugar, irmãos, a oposição do pecado não pode nos desanimar, pois no fim do nosso sofrimento nós teremos recompensa. E aí, na metáfora, na imagem que ele usa aqui, a imagem do atleta, todo atleta sabia que conseguir chegar ao fim, que vencer ali aquela corrida, reservava para ele recompensa. Recompensa. Irmãos, o autor e consumador da fé, da nossa fé, é Jesus Cristo, como ele diz no versículo 2. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que ele chama a igreja a olhar para o autor e consumador da fé? Por que ele quer que a igreja, em meio à oposição que vem sofrendo, olhe para Jesus? Porque se a igreja focar em Cristo Jesus, a igreja vai perceber a recompensa que Deus tem para ela. A igreja focada em Cristo Jesus, a igreja vai entender a natureza do seu sofrimento. E vai entender que vale a pena permanecer na carreira, porque no fim tem galardão e tem recompensa para ela. Então o autor direciona o olhar da igreja para Cristo Jesus. Ele tem as palavras de ânimo, Jesus, para os cansados e desanimados. Foi ele, irmãos, quem aperfeiçoou a igreja através do seu sacrifício expiatório. Ou seja, morrendo, sofrendo pelos nossos pecados, sofrendo para que nós recebêssemos da parte de Deus o perdão pelos nossos pecados. Este sofrimento deu a ele, irmãos, grande alegria. E aí veja o que ele diz no versículo 2, na parte B. Ele diz assim, né? O qual, que aqui é Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele agora diz: olhe para Jesus. Jesus trocou, né, ali a sua vida, né, trocou o seu conforto aqui nesse mundo pela alegria, né, que estava proposta para ele. Ele sofreu, irmãos, e aí diz assim, né, aqui é muito interessante essa parte, quando ele diz, né, o qual, em troca da alegria, não é assim que um atleta faz? O atleta, em troca da coroa da vida, do troféu, do pódio, do primeiro lugar, ele troca o conforto, ele troca as noites, os dias, né, ali com os seus amigos, ele vive focado naquilo que ele está ali lutando para conseguir. E aí, em troca dessas coisas, em troca da alegria lá do pódio, ele rejeita então as coisas para que ele possa correr bem a sua carreira. Jesus, ele viu a recompensa que seu sofrimento traria e perseverou, não desistiu. Você que está pensando em desistir, você que chegou aqui para ouvir essa mensagem, você que está aí na internet, que já pensou em desistir, porque você queria uma vida cristã mais leve, mais tranquila, né? Tudo mais light, né? Sem muito sofrimento, sombra e água fresca, e está pensando em desistir. E se você de fato tem o Espírito Santo de Deus em seu coração, olhe para Jesus, aprenda com Ele, olhe a recompensa
que os teus olhos ainda não estão vendo, mas que você já experimenta e já goza, sente o gozo pela fé. Olhe para a recompensa que Deus tem para você e persevere na caminhada, suporte as dores musculares que virão na carreira que você vai ter que dar, na carreira que você vai ter que realizar aqui nessa vida. Meus irmãos, Deus ele tem grande alegria para aqueles que suportam a oposição do pecado. Aqueles que suportam a oposição do pecado receberão da parte de Deus a alegria. A alegria que Jesus teve foi a alegria de saber que a sua obra, realizada na cruz do Calvário, trouxe salvação para a vida de todos os eleitos, para as nossas vidas. Esse era o gozo de Jesus, que ele recebeu. E recebeu o lugar de honra, estar à direita do Pai. Estar à direita do Pai. Para nós também há galardão, irmãos. Para nós também há recompensa. Nós um dia receberemos da parte de Deus novo nome, novo corpo, novo céu, nova terra. Viveremos com o nosso Senhor eternamente. A glória do Senhor. Estaremos vivendo com Ele, debaixo do seu cuidado, sendo orientado por Ele. Não mais lutando contra o pecado, não tendo que muitas vezes sofrer como sofremos nessa vida, né, para nos manter, porque teremos um Deus, irmãos, que nos dará a árvore da vida. Irmãos, não desanime em meio à adversidade que você tem passado por causa de Cristo Jesus. Não desanime. Se você tem sofrido por causa do nome de Cristo que você carrega, por causa do evangelho que você prega, por causa dos valores que Cristo lhe deu, né? Não desanime, não desanime. Aquela igreja estava passando grande oposição por causa da vida que tinha, porque o pecado se opunha a ela para que ela não vivesse para a glória de Deus. Não é diferente nos nossos dias. É só uma questão de tempo, de cultura diferente, de língua diferente. Mas, irmãos, a guerra continua a mesma, não muda. Então não desanime. Por fim, nós não podemos desanimar diante da oposição do pecado. Mas nós não podemos desanimar por quê, irmãos? Por que nós não devemos desanimar e não podemos de forma alguma desanimar? Pois, irmãos, com a mesma mente de Cristo nós podemos superar toda dor e vergonha. Irmãos, nós não podemos desanimar diante do pecado, porque se tivermos a mesma mentalidade de Cristo, na oposição que temos sofrido, nós seremos fortes o suficientes para encarar e vencer a dor e a vergonha. É olhando para a cruz do Calvário, é olhando para o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que o escritor aqui aos Hebreus vai consolar a igreja e vai animar a igreja a ela não desistir, não desanimar. Veja o que diz o versículo 3, o último versículo, ele diz: portanto, é importante notar aqui que ele mais uma vez repete, portanto, né? Trazendo algumas conclusões preciosas para nós. Ele diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele começa dizendo assim: portanto, pensem, exercitem a mente de vocês, lembrem daquilo que o Senhor de vocês, Jesus Cristo, sofreu, a vergonha que Ele passou naquela cruz, irmãos. Dos castigos terríveis da cruz era a vergonha, porque o indivíduo era crucificado, irmãos, seminu, tinha ali o seu corpo à mostra, um corpo ali flagelado, um corpo ali, irmãos, sofrendo, ensanguentado aos olhos de outros que, como diz Isaías na percepção dele, profética, que muitos viam e viravam o rosto. Tamanha desonra e vergonha e dor que estava na cruz do Calvário. O que o escritor aos Hebreus aqui está chamando a atenção da igreja e também nos chama a atenção, é para olhar para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, pensar como Cristo Jesus, ou seja, que em troca da alegria que estava proposta, não estranhou o sofrimento que teve que passar aqui nesse mundo, em oposição ao pecado e em oposição aos pecadores, porque os pecadores se oporam a Ele,
Foram os pecadores que levaram Jesus à cruz, amaram mais as trevas do que a luz. A igreja, irmãos, deve ter em mente o sacrifício de Cristo. E eu digo, o que nós estamos passando agora, falava hoje pela manhã com alguns irmãos aqui, irmãos, esse momento que a igreja está passando agora, é um ensaio. Eu sei que é um ensaio meio distante ainda da realidade, porque nós nesse momento ainda não estamos sob perseguição por causa da fé, mas a grande tribulação que se aproxima, certamente, irmãos, provará muitos, aqueles que estão apenas na igreja, aqueles que são apenas religiosos, certamente, irmãos, não suportarão a oposição que há de se levantar contra a igreja do Senhor. Sofrer como Cristo, dar à igreja a certeza da vitória. Por isso, ela, irmãos, não tem por que desanimar. Quando a gente sofre por causa de Cristo, quando a gente sabe que o que estão fazendo é simplesmente porque pregamos a Cristo Jesus. Quando nós sabemos que estão querendo trancar as igrejas e trancaram as igrejas, assim, pelo menos para a realização do culto, por causa de que alguém não gosta que Jesus seja pregado, irmãos, isso não deve nos desanimar, isso deve alegrar o nosso coração. A gente não tem comunhão com aqueles que amam as trevas, a gente não se alegra da mesma forma com aqueles que amam mais as trevas do que a luz. Então, irmãos, aqueles que se opõem à igreja, aqueles que se opõem à pregação de Cristo Jesus, eles trazem para nós grande alegria. Eles não nos desanimam, sabe por quê? Porque Jesus já falava, Jesus já sofria isso, Jesus sofreu isso, irmãos, e o corpo de Cristo aqui na terra não será diferente. Queridos irmãos, nós devemos encontrar no sacrifício de Cristo ânimo para suportar as adversidades nesse mundo tenebroso que vivemos, nesse mundo de trevas que vivemos. Olhe para a cruz de Cristo, veja por que Ele sofreu, pergunte, busque saber por que Jesus sofreu o que sofreu. E se você estiver sofrendo pelas mesmas razões que Ele, se alegre, não se desanime, não se desanime. Ele venceu o mundo com a sua morte, não é isso? O que para o mundo era derrota, para o nosso Senhor foi vitória. O que o mundo dizia, pronto, acabou-se tudo, agora não tem mais jeito. Aí Jesus vai lá e morre para nos salvar, para expiar os nossos pecados, para tirar sobre nós a ira de Deus e nos dar a paz de Deus, nos dar a amizade de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos agora amigos de Deus por conta da cruz do Calvário. Aquela morte que parecia ser a derrota final, o fim, na verdade era a nossa vitória, era a vitória de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando o pecado se opõe a Cristo Jesus e parece que está derrotando Jesus, na verdade, irmãos, Ele está nos dando grande vitória. Porque só dizemos, em outras palavras, que nós não temos comunhão com o pecado, que nós não amamos o mundo, que nós temos uma expectativa, uma esperança no nosso Senhor. Irmãos, imitemos Cristo diante da oposição que o mundo tem levantado contra nós. Imitemos Jesus. Imitemos porque, irmãos, a luta que vale a pena não é a luta política. Não é a luta política, porque a luta política, irmãos, vai cessar um dia. O que vale a pena, irmãos, é a luta, é a militância pela causa de Cristo Jesus. É sofrer por causa de Jesus. É levar a cruz por causa de Jesus. É os homens quererem nos envergonhar, quererem calar a nossa boca por causa de Cristo Jesus. Essa, de fato, é a luta que vale a pena. Então, não desanimemos, irmãos, com toda a oposição que tem se levantado. Antes que você ache que eu esteja me referindo apenas ao que está acontecendo aqui agora, né, com essa questão das igrejas trancadas, eu sei que existem outros fatores para nós não estarmos realizando o culto com todo mundo, né? Existem outras razões, não só por conta que somos cristãos, existem alegações de um lado e de outro e tal, mas eu quero lhe dizer, irmãos, que a gente também não pode ser ingênuo, que a gente vive num mundo, irmãos, onde os homens, os pecadores, dominados pelo pecado, eles vão querer que Cristo não exista. Eles vão fazer de tudo para que a igreja se cale. Eles vão viver no mundo deles. E a gente precisa estar atento a tudo isso, irmãos, e não desanimar, porque nós não estamos nas posições de poder,
porque a nossa voz ninguém dá ouvido. A gente não pode desanimar. A oposição está inevitavelmente em nosso caminho. Tem como tirar não, viu, irmão? Tem como tirar não. O pecado vai se opor a você, seja em pessoas, através de pessoas, seja no seu coração. Quando você sabe o bem que quer fazer, mas o seu coração não faz, né? Quando você sabe que deveria ser fiel ao Senhor lá naquela área que você tem guerreado, mas você percebe que é fraco para ficar de pé e para fazer aquilo ali. Por causa da vida de Cristo, irmãos, o mundo e o pecado tentará impedir a nossa carreira, colocará obstáculos. Não será uma carreira livre, sem percalços e sem dificuldades, será uma carreira de obstáculo. Vai ter que pular, às vezes vamos ter que nos esbarrar com muita coisa no meio do caminho. Entretanto, irmãos, não deixemos os nossos corações desanimarem com as dificuldades. Não foquemos na dificuldade, foquemos no autor e consumador da nossa fé e naquilo que ele recebeu, porque na alegria que ele recebeu, depois do seu sofrimento, também será a nossa alegria, depois, irmãos, de todas essas dificuldades que temos que enfrentar aqui nessa vida. Irmãos, não deixemos os nossos corações desanimar, né? Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Eu encerro as minhas palavras aqui, chamando a sua atenção ainda para algumas aplicações bem práticas. Lembre o seguinte, meu irmão, você que está me ouvindo nesse momento, vocês que estão aí na internet, lembre-se o seguinte: no céu estarão aqueles, e só aqueles, que têm sofrido por causa da fé. Pastor, mas eu não posso ir para o céu sem ter oposição com o pecado. Quem não está em guerra com o pecado, milita com o pecado. Entenda bem isso. É melhor a guerra do diabo do que a paz do diabo. Não existe para o cristão esse conforto no seu coração, a começar do seu coração, olhando para o pecado e dizendo: não tem nada com ele, deixa o bichinho aí alimentando ele todo dia. Cuidado, meu irmão, nos céus estarão aqueles que nessa vida têm sofrido por causa da fé. E sofrido por causa da fé, porque buscam todos os dias a vida de Cristo Jesus. Eles estão vendo, irmãos, essas testemunhas que estão nos céus, estão vendo a carreira que nós temos corrido. Persevere na carreira que você tem corrido. Persevere, porque um dia ela chegará ao fim. No fim, saiba de uma coisa: você vai receber recompensa, o troféu, o pódio. Você vai estar lá no fim. É a recompensa de Deus que é dada aos vencedores. Naquela época, seria receber os louros, né? Os louros ali da corrida, da Olimpíada, né? Vencida. Olhemos para Cristo, irmãos, e seremos estimulados a não parar, mas persistir na fé, mesmo que o mundo queira nos fazer parar. Olhando para Cristo Jesus, Ele não vai conseguir. Porque em Cristo Jesus receberemos todo o estímulo que precisamos para vencer a oposição do pecado em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos dê graça, favor, para que nós possamos de fato sermos vitoriosos nessa oposição que o pecado tem levantado contra nós. Amém? Nós vamos orar nesse momento.